Agora, tem uma coisa que eu cresci ouvindo, que aí, assim, eu queria voltar até no início do texto da Zaca, que o corpo precisa respirar, né? Que assim, corpo como um todo. E então, para isso acontecer em relação aos pés, muito uso de chinelo para que ele possa respirar, né? Se você passa a maior parte do seu dia trabalhando, você está com o sapato, tende a ser fechado, não necessariamente, mas se você quer ficar com ele respirando, você vai estar descalço ou com chinelo, que a gente sabe que é esse aí que a gente usa. De dedo. De dedo. Mas, surpreendentemente, na matéria aqui de Laura Maria, publicada hoje em otempo.com.br, o chinelo não é lá dos mais recomendados, assim, né? Me surpreendeu um pouco, porque a indicação de mais uso de tênis do que de chinelo. Primeiro, o pé precisa respirar? Sim. Mas é que a vantagem dos tênis é que a gente tem uma variedade muito grande de tipos de tênis. A indústria de tênis, por causa da indústria esportiva, ela desenvolve cada vez mais tecidos respiráveis, solados com uma melhor absorção de impacto. Dependendo do esporte que a pessoa quer praticar, tem designs específicos para isso. Então é muito fácil eu conseguir adaptar, dependendo do seu problema, encontrar um tênis que consiga acomodar aquilo que você precisa, por causa dessa grande variedade. O chinelo de dedo, ele depende de você. Ele depende da sua força muscular, ele depende da sua capacidade de absorver o impacto e segurar o chinelo de dedo. Com a dificuldade de, às vezes, dependendo da forma como você anda, e às vezes você anda muito de salto, tem um encurtamento, nunca faz alongamento, e aí você traz algumas alterações na forma como você anda, acumulativa ao longo dos anos, porque não é de repente, é um acumulado ao longo dos anos. O pé é a última coisa que chega no chão. Então os quadris, os joelhos, todo mundo tem que ter feito a sua parte para o pé poder só fazer aquele final. Mas se todo mundo lá em cima, coluna, quadril e joelho já não fazem a sua parte, você joga de qualquer maneira seu peso no seu pé, em cima do chinelo de dedo que você ainda tem que segurar, aí você corre o risco de pisar de uma forma ruim e isso te trazer sobrecargas por causa do conjunto. Então pode sobrecarregar o calcanhar, gerando fascite plantar, tendinopatia, assim, doenças do tendão de Aquiles, tanto do tendão em si como na parte onde ele junta com o osso, dores na ponta do pé, porque você acaba andando mais na ponta do pé e nem percebe. Joanete do quinto dedo, os dedos em garra. Então o chinelo, ele é algo que nos mostra a forma como você está com dificuldade de andar de verdade. E tem a pessoa que não usa o chinelo só para tomar banho ou para andar recreação, assim. Usa o chinelo como o instrumento do dia a dia. Ele passa o dia inteiro de chinelo. Aí esse indivíduo já pisa de uma maneira mais diferente ainda do que o que usa um tênis e usa o chinelo de forma recreacional. Mas nesse uso recreacional, não é um problema. Não é um problema? Não, né? Usar poucas horas por dia não é problema. Agora, se você usa só isso, só salto alto, só tênis, só chinelo, você vai ter os problemas inerentes a cada tipo de calçado, junto com o acumulado de como você tratou o seu corpo como um todo. Só para finalizar, Zaca, essa questão do chinelo de dedo, por exemplo, meu pai já não usa mais. Já tem alguns anos, inclusive, né? Ele recebeu uma orientação médica de não usar, ele já está com 85. A chance dele cair, menina, muito grande. Muito alta. Então sempre aquelas sandalinhas, né? Que prendem atrás. Isso, prende na frente, prende atrás. Porque fica bem firme no pé. Fica firme no pé. Quando ele levanta o pé, o sapato vai junto. Ele não tem que segurar o chinelo de dedo. Essa de segurar o chinelo de dedo, dependendo da idade, acaba caindo, não consegue mais. Dependendo dos problemas de saúde, não consegue mais. Então, o chinelo de dedo, ele tem uma manha. Pede para um gringo que nunca usou o chinelo de dedo usar. Não sabe andar. Pra gente é tão natural. Sim. Mas não é, não. Na verdade, a gente foi treinado a usar, a segurar. Mas a gente pode perder a capacidade de segurar o chinelo de dedo e ficar mais propenso a quedas, principalmente em idosos. Então, idealmente em idosos, ideal que fosse um chinelo, um sapatinho, uma sandalinha que prendesse atrás, tivesse um saltinho de 2 dedos.
às vezes ter suporte na região plantar do pé. E conforme a gente envelhece, tá vendo? A gente reclama tanto da gordura, que ela não abandona e etc. A gordura do pé abandona. Ah, então o pé fica magro. O pé embaixo, onde mais precisa, onde acolchoa os ossinhos do pé, perde a gordurinha natural, você perde o seu amortecedor natural. Aí você fica só pele e osso batendo no chão. Nossa, e dói pra tortura. Pois então, tá vendo? Todo mundo reclama da gordura, no pé falta. E tem como amenizar isso? Isso é mais comum com o envelhecimento. Depois da menopausa, as mulheres, então após os 45 anos, a gente tende a começar a perder essa gordurinha e fica muito mais fácil ter dor nos pés por causa disso. E os idosos, de forma mais importante, né? Que aí, Nossa, mas assim, a menopausa, nem um minuto de paz, hein? Nem um minuto. Não. Olha só, existe uma pisada ideal? Por que eu estou te perguntando isso, assim? Quando eu comecei a correr, há alguns anos atrás, eu já até parei, tá? Mas assim... Desistiu. Tem 10 anos eu parei depois da gravidez. Mas eu corria muito. E aí eu lembro que eu fiz um acompanhamento e aí teve uma análise da minha pisada, porque de acordo com essa análise havia uma indicação do tênis ideal de acordo com a minha pisada. Existe um tipo de pisada, porque tem gente que fala, começa a pisar da frente para trás, de trás para frente, ou não faz sentido, é instintivo, você pisa do jeito que você quiser. Eu costumo trabalhar com o que você me traz. Então, se você gosta de correr com a ponta do pé, que eles, em inglês é o forefoot runner, que é a pessoa que corre só com a ponta do pé, então primeiro vai a ponta, depois vai o calcanhar. Esse tipo de corrida exige mais do pé, do joelho, do quadril e da coluna, no sentido que a musculatura tem que fazer a desaceleração. Então o amortecimento, ele acontece pela desaceleração muscular, que você tem que fazer, se não fizer, as suas articulações vão ter um impacto maior. O que joga o calcanhar primeiro, que é o rear foot runner, que é o que vai com o calcanhar, ele depende mais do tênis para fazer esse amortecimento. E aí esse tênis pode te ajudar ou te atrapalhar. Então tem pessoas a maioria das pessoas costuma correr com o calcanhar primeiro. Então, a pessoa que corre com a ponta primeiro é aqueles calçados mais minimalistas, que estão na moda também, sabe? Aqueles calçados que tem pouco amortecimento. É justamente para esse tipo de corrida, que é o indivíduo que usa a ponta do pé e ele amortece, é a musculatura dele que amortece, não é o tênis que amortece. Já a pessoa que corre com o calcanhar primeiro depende da tecnologia do tênis de amortecimento. E esse amortecimento, dependendo de como você bate no chão, ele pode te deformar. E essa deformação dinâmica pode sobrecarregar um tornozelo, um joelho, um quadril.